aí, vou ter que voltar no médico ainda. Hoje. Próxima semana. Consulta marcada. Capital. Vou fazer um exame aí, pô. Deu um negócio aí, tá ligado? Exame de sangue, é. Não, o exame dele, tá ligado? Qual não? Rapaz, exame da próstata. Oh, ele joga uns 40, 50. Mas ele disse que eu tenho que fazer. Tu vai fazer? Eu, velho, não vou fazer, tu vai fazer de novo. Salve, salve, meus tesouros. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece e pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Mirandinha. Meu nome é Mirandinha. E o vídeo de hoje, galerinha, antes que eu fale o vídeo de hoje, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa o sininho, que vai estar ajudando nós bastante aí, galerinha. E é nóis. Eu vou contar agora como é que vai ser o vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje vai ser... Eu vou chamar o Fran aqui em casa. Vou fazer uma trollagem com ele. Vou falar bem assim. Vou falar que eu vou fazer o exame da próstata. Eu quero ver a reação dele. Eu vou dizer, rapaz, Fran, passei um dia doente aí, pô. Fui no médico hoje. E ele falou que eu vou ter que fazer o exame da próstata próxima semana, né? Aí eu vou ver a reação dele, galerinha. Então, vou ligar aqui pra ele, chamar ele, entendeu? Pra vir aqui em casa. Eu vou posicionar a câmera. Então, rapaziada, é isso. Quem gostar já deixa o like, já se inscreve no canal. E é nóis, tamo junto. Até daqui a pouco. Oi. Fui beber aí um dia, passou foi mal, pô. Eu tive que tomar foi soro, tá ligado? Tá ligado aqui? Não cai não aqui. Ele tava vendo não vai nada. E mano, bora conversar sobre os planos. Pois é, Plano, mano, tá acabado, ó. o que foi, mano? Os caras doidão na garupa dos caras, os caras loucos, velho. Derrapando. Que dia? Fica tava me entendendo, hein? Ah, foi esse dia aí, viu? Tá um tempinho já, semana passada. É doido, pô, por esse dia eu tava aí que tava era ruim. Por quê, moço? Foi Ainda foi pro final do médico. barulho de quê, tem? Tu vai no médico sem falar Não, nada? pô, tipo assim, eu nunca mais tenho bebido, tá ligado? Assim, pra Vixe, ficar. Moça, eu tomei, pô, sei que no outro dia, pô, aí eu fiquei ruim. tem que marcar agora. Aí eu fui. Muita gente pra ficar doidado, tem que Mas marcar pra é porque, tipo assim, antes eu era acostumado, tá ligado? Aí hoje em dia, pô, Sei como é. aí eu bebi demais, aí passei mal, aí fui no médico, aí pra poder ficar no hospital, tá ligado? O cara tem que. Tomou Tem que tirar o exame, né? Da Covid, aí os caras têm, pô. Aí fez o exame lá pra mim, graças a Deus eu tive, pô. Se tivesse era pior. Aí tem que tava aqui, tá ligado? Aí, tá ligado, eu fui lá, pô. Aí sabe que passou lá umas coisas, aí eu vou ter que voltar no médico ainda, né? hoje. Próxima semana. Consulta marcada. Capital. Vou fazer um exame aí, pô. Deu um negócio aí, tá ligado? Exame de sangue, é. Não, o exame mesmo, tá ligado? Qual não? Rapaz, exame da próstata. Oh, ele joga uns 40, 50. Mas ele disse que eu tenho que fazer. Tu vai fazer? Eu, velho, não vou fazer, tu vai fazer de novo. Rapaz, eu só sei que Marreco. o médico chegou em mim e falou bem assim, rapaz, esse caso aí é um caso muito, como é que fala? Muito trágico, entendeu? Você vai ter que fazer um exame. Eu falei,
Exame esse aí. Exame esse. Tipo, exame, eu tinha um mês pra exame, tá ligado? Aí ele falou bem assim, rapaz, pô, é porque aconteceu umas ideias aí, tá no seu corpo e tudo. Aí você vai ter que fazer o exame da próstata. Você vai ter que ir lá no metal, no carpinho dele. 3 centímetros na bunda. Aí você tem que ir no rapaz que a mão do rapaz é dessa largura. Tem que rezar todo dia do doutor seu manão, pô. Rapaz, eu sei que na próxima semana eu vou levar uma dedada. E aí? Você fazia esse exame ou não? Não vou fazer nem velho, meu jovem. Mas tu quer que eu vá fazer não? Não, faz. Rapaz, Não, assim, é ao seu critério. Você tem quer que ir, levar. Eu tenho que ir, pô. Não. Porque... É doido, o médico falou, pô. O médico aí, se não for, eu vou morrer. De alguma doença. Pegar algum câncer Esse do câncer. É. Mas Pegar um câncerzinho, Ô, se liga. Não é câncer de cu, não. É um câncer, pô. Pois é, mas o cara vai ter que penetrar O anal. o negócio. Pô, aí eu tô lascado. Próxima semana eu vou até ver se eu compro um lubrificante aí, pô, pra poder passar em meu cu, tá ligado? O cara meteu o dedo. Eu tenho um ali. Tem lá? Pois é, pô. Tu quer? Emprestadinho? É, porque vai ser o jeito, porque Mas levar lubrificante não é Vai tá bom, marcado, mas né? lubrifica. já fui lá pra mãe tudo, pô. Tá marcado. Sexta-feira. Segunda-feira que vem, Beijão. Não, Dedo é vai de penetrar. boa, pô. Hã? É de boa. Porque tu vai conseguir andar, conversar. Vou conseguir andar daquele do dedo, rapaz. Andar. Aí tu tá massa, ó. Aí eu vou andar todo preparado. E aí, você vai fazer um vídeo, vamos lá. Você que sabe, pô. Corre não, faz aí. E que você. Diz aí. Todo mundo foi na casa de Mariana, depois... Qual é do na casa de Mariana? Do fone, mas vamos fazer agora Do mesmo. fone? O dia que você. Tá ligado? Pois é, Fran. Hein? O dia que você. Ah, é. A primeira vez, cara. Não, a primeira vez não. O dia que você, né? Rolou a mídia. Será? Tu é doido? Esse tempo aí é muito doido, tá ligado? Pois é, Fran, sei que eu vou levar uma dedada segura próxima semana, tá ligado? Naquele Mas nada. vai tentar fazer os vídeos? Mas tu vai ter pena de mim, não vai? Pô, Marquinhos. Aguentando fazer os vídeos, tá de boa. Rapaz, não sei se eu vou conseguir falar não, porque a dor vai estar Não, vai embaixo. conseguir sentar, né? Cada vez que eu falar, eu vou dar uma gemida. Meu Deus. É, pô, tô falando é sério. Próxima semana, mano. É foda, mas é assim mesmo. Vou fazer, pô. Vou ter medo não, vou fazer. Vou encarar. Aí eu não passei contigo não. Rapaz, você vai querer gravar um Não. vídeo, pô, aí é Porque- foda. Aí. Assim, pelo menos o áudio. Nada, pô, isso aí vai acabar com a minha reputação, pô. Deixa eu gravar, Você é doido? Perigoso não. vai estourar a mídia. Pois é, vai não, tô ouvindo não. Moço, pode pegar muito demais, porque. Não faz só. Pode ser que você tá com hemorroida. Tiro. Vai, Santana. O seu. Pai, Fran, se eu lhe falar que você tá sendo trollado novamente. Hemorroida, né? E aí, Fran? Tu com hemorroida? Mas, pô, Parece aí. eu comecei a não acreditar. Não mentir. Será? Comecei a não acreditar, mas tipo assim, quando o cara começou, pô, quando eu cheguei, ele começou a falar e eu, é mentira. Nada, Tem pô, é sério mesmo, pô, vou fazer. Hum? Vou fazer, né? Show, pô, vai tomar no cu. Tô brincando, tô brincando. Depois, tipo assim, galera, depois nós saímos aqui pra fora, nós ia fazer outro vídeo e tudo. E eu comecei a acreditar. Pois é, Fran, só sei que você foi trollado Ah, novamente. galera, deixa o like aí, pô. Entendeu?
E próximo vídeo aí vai ser uma trollagem com Miranda. Pois é, rapaziada, quem Nem gostar... sabe, olha o que vai acontecer. Morre aqui pra fora, Ai, né? claro. Só, quem gostar já deixa o like, já se inscreve no canal. E é nóis, rapaziada, tamo junto. Ó galera. As vendas. A venda? Tá mesmo? Ah, tá tirando. Pois é, rapaziada, quem gostou já deixa o like. Tamo junto e é nóis.